revelação ou ajudar as pessoas, que eu também posso. E graças a Deus, me deu uma revelação, eu confiei nele, e hoje eu posso falar que eu consegui entregar 5 revelações para pessoas que eu nunca vi na vida, e eu nunca pensei que eu ia conseguir fazer isso. Então, gente, se tiverem a oportunidade, vá, porque é bênção. Luiz quase morrendo. Meu Deus do céu. Quero que vocês recebam aqui nosso amigo, nosso companheiro que vai ministrar nessa noite. Aplauda o Senhor Jesus pelo Vinícius Napolitano. O povo gosta, hein? Estenda suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Usa o seu filho nessa noite, usa como a boca, Senhor Jesus, como profética, como ele sempre tem sido usado, um homem de Deus, homem íntegro, Senhor. Um pai, em nome de Jesus, um discípulo maravilhoso, um filho na fé. Pai, que o Senhor possa falar com ele, usa com autoridade e poder, em nome de Jesus. Nós abençoamos ele, a casa dele, o trabalho dele, tudo aquilo que ele coloca a mão é abençoado, porque, Senhor Jesus, ele é uma bênção. E nós te agradecemos por esse amigo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente, tudo bem? Tava com saudade de vocês. Espero que vocês sejam com saudades de mim também. Espera aí pro tio ligar o tablet aqui. Amém? Eu não sei se você está com expectativa nessa noite. Quando o pastor Michael mandou uma mensagem para mim, ele falou: vocês têm uma palavra? Eu falei assim: tenho 5. Mas eu sempre orei para Deus, eu falei assim: meu Deus, e quando eu tiver 5 palavras? Como que eu vou fazer? Que até então eu sempre tive uma e fui na certeza. Mas orando ao Senhor, eu lembrei do título da série de mensagens, que é cura. E o Senhor falou comigo ontem, estava com muito sono, mas eu sentei, ouvi, tá? Eu quero compartilhar algo poderoso com vocês, assim como o Senhor compartilhou comigo, amém? Bom, como está proibido de pôr a Bíblia aqui agora, desligou de novo, amém, ligou, desligou. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês na carta aos Gálatas, capítulo 1. Vou esperar vocês abrirem para a gente ler junto, tá bom? Eu espero que o Senhor fale com você. Vamos ficar de pé em direção e reverência à palavra. Amém aí? Quem achou diz amém. Quem não achou diz amém. Amém, não acharam, vou esperar mais um pouquinho. Vou começar, tá? Paulo, apóstolo, não de parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por intermédio de Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, em geral, as igrejas, preste atenção nos detalhes, tá? As igrejas da Galácia, se é assim que se pronuncia. Graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar desta era. A sua Bíblia está escrito era, tá? Desta era, desse presente século, do que é mal, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Não há outro evangelho, e eu admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando e querendo perverter o evangelho de Cristo, contudo que nós ou algum anjo desça e anuncie outro evangelho, diferente do que nós anunciamos a vocês, seja amaldiçoado. Como já dissemos, e nós vamos repetir: se alguém desce do céu, seja um anjo, seja outra pessoa, anuncie um evangelho do qual você recebeu, seja amaldiçoado, maldito. Fala maldito.
anjos que descem, maldito. Maldito é diferente de bendito. Eu entendo isso, vocês entendem também? Amém? Vamos continuar aqui. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se eu ainda procurasse agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Pronto, pode fechar sua Bíblia? Amém? Senhor, leva cativo todo pensamento, a obediência de Cristo aqui nesse lugar. Para a liberdade o Senhor nos libertou, nós somos livres. E nós vamos fluir, nós vamos acessar aquilo que o Senhor tem para nós. A tua igreja está aqui presente, não viemos passear. Nós viemos em direção, em busca de uma direção. E nós vamos sair assim, do modo que nós entramos, firmes, com o objetivo que nós saímos das nossas casas e viemos aqui. Amém? Em nome de Jesus. A igreja vertical nasceu por volta de 5 ou 6 anos, numa garagem. E lá nós continuamos recebendo de tempos em tempos, um treinamento de voluntariado. Agora ficou tudo muito lindo, louvor, tem audição, mas a gente só tinha um carro e um coração quebrantado para obedecer o que o céu estava falando naquele tempo. Nós não entrávamos em choque com o que era proposto, que quando você entra numa empresa, você não contesta o uniforme, você não contesta o jeito que você tem que operar o caixa, abrir o caixa. Quando você vai trabalhar num salão com uma cabeleireira, você acaba aprendendo os métodos, né? Como ela faz progressiva. Quando você vai trabalhar de faxineiro em algum lugar, existe um protocolo, como se limpa. Quando você vai trabalhar numa cozinha, existe um horário, um cronograma para que todo mundo possa almoçar naquele horário. E há 6 anos atrás, isso não era diferente. A gente recebeu um manual e nós estávamos debaixo de uma direção. Ninguém era contra aquela cultura, muito pelo contrário. Parte do que funciona hoje na vertical foi por causa de uma cultura estabelecida. Estão conseguindo acompanhar? Repita comigo: cultura estabelecida. Cultura é uma palavra que vem do latim. Em primeira instância, meu tablet, visita ele, Jesus. Complexo de atividades, instituições, padrões sociais ligados à criação e difusão das belas artes, ciências humanas e outros derivados. No serviço, agricultura, segundo a definição de cultura, ação, processo, efeito de cultivar a terra e lavrar, cultivo. Está entendendo? Vou repetir: ação, processo, efeito de cultivar a terra, lavra ou cultivo. Você só cultiva aquilo que você planta, meu querido. E um homem que teve um encontro com Deus na estrada de Damasco, passou 14 anos no perrengue, anunciando o evangelho, muitas das vezes esperando um tempo para começar a pregar, e ele ia em direção ao Espírito, e ele voltava em direção ao Espírito, e se ele andava para a direita era pelo Espírito, se ele andava pela esquerda era pelo Espírito, tudo era pelo Espírito, e não existia choque, não existia, vou falar uma palavra aqui, mimimizinho. Não existia ofensa indireta em cima do púlpito. Indireta em cima do púlpito não existe. É a palavra de Deus falando com você. E pelo jeito você percebeu. Se você se sentiu ofendido, tocou no lugar que tinha que te tocar. E no capítulo 3 ele vai falar: Gálatas insensatos, vocês receberam uma coisa e estão retrocedendo para aquilo que vocês pediram livramento a Deus. Uma pessoa presa, já conversou com uma pessoa presa? Eu tenho um cliente que ele foi do PCC há 20 anos. Pensa num bicho que tem um gênio forte, gente. Anda com revólver ainda,
Ele é um amor. Uma hora ele leva bis para mim, outra hora ele vem mostrar o revólver. Eu não entendo, mas tudo bem, né? Outra hora ele paga a coca. Senti de pagar uma coca aí para você. E vem uma educação que, meu Senhor, esses dias estava 35 graus, ele falou assim: eu não volto para a cadeia por nada nessa terra. Eu falei assim: ah é? Aí ele: é. Num sol desse aqui, o pastor Pedro vai saber explicar melhor. São 12 presos numa van que tem que se locomover, né? De uma prisão a outra, dependendo do grau do que fez. E eles são presos em correntes. Aí o motorista da van, ele para almoçar e ele fica 2 horas almoçando lá e os presos ficam presos na van. Só que muitas das vezes a gente esquece que nós somos livres. Porque quem está na luz às vezes esquece que um dia esteve na escuridão. E o Senhor está nos levando a um tempo de empatia, a voltar a olhar para quem ainda está na escuridão, porque nós estamos na luz. A palavra vai falar: bendito seja Deus Pai que nos transferiu. Ele nos transferiu do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. No que nós estávamos presos no regime desse mundo, Ele nos libertou. Só que o Evangelho é sobre todas as culturas e instituições, porém ele tem um padrão. E esse padrão ele não é polêmico para o corpo, mas ele é polêmico para o mundo. Porque a liberdade ela tem um preço. Você já ouviu essa frase que quem é livre diz mais não do que sim? Correto? Por quê? Porque você é livre. Não vou, não quero. Não vou proceder dessa maneira. Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu saía para alguns lugares e as pessoas elas percebiam que eu era crente porque eu não bebia, mas elas só percebiam na hora de pedir o álcool lá, e daí estava num lugar super aleatório e chegava uma Coca zero. Mas você não bebe? Não. Por quê? Eu não falava que eu era crente, agora eu falo. Porque eu sou livre. E quem é livre da polêmica, mas também é livre da opinião. Você não deve nada para ninguém, porque para a liberdade Cristo te libertou. Para a liberdade Cristo te libertou. Para a liberdade Cristo te libertou. E por isso vocês não voltem ao jugo da escravidão. Se o apóstolo Paulo termina a carta falando isso, é porque tem como voltar. Só que existe uma esfera dentro da igreja. A série de mensagens é cura, vocês vão entender já. De pessoas que já foram libertas uma vez. E infelizmente, por conta das doutrinas erradas, caem de novo nos segmentos errados, que não estão enraizados em Cristo. E esse mesmo apóstolo, que muitas das vezes a gente acha que está dando piti, e chama todo mundo de maldito, maldito é aquele que prega outro evangelho, diferente daqueles que eu te anunciei. Ele não é um apóstolo polêmico, porque esse evangelho, esse outro evangelho, ele pode ser perigosíssimo, não só para quem está no mundo, porque a igreja de Gálatas era o quê? Convertida. Era ou não era? Se ele está escrevendo uma carta para a igreja de Gálatas, que eles eram salvos, eles já tinham experimentado a graça. E se você entende um pouco de Bíblia, você vai entender que é um contexto entre lei e graça. E quando você pergunta uma coisa para Deus, Ele não responde te ofendendo, Ele responde te transformando. E o que o apóstolo Paulo foi fazer em direção a essa carta, nessa igreja, foi transformar, reabrir os olhos deles mais uma vez. E tem um texto aqui no meio, se eu não me engano é no capítulo 3, se vocês quiserem abrir, eu vou achar aqui, eu não anotei. O apóstolo Paulo ele vai falar assim: olha, como que vocês eram dispostos a dar o olho de vocês, a dar a vida de vocês, capítulo 3 ou 2, se eu não me engano. Vocês eram pessoas sensíveis, capazes de entregar tudo.
E agora vocês estão aí aceitando falsas doutrinas para acrescentar também a informação à sua mente. Isso não foi só um problema na igreja de Gálatas. A igreja de Colosso também teve esses problemas doutrinários com as festas. Você vai pesquisar, estou te instigando para você ler a Bíblia, tá? E a graça, ela é tão pregada, ela é tão esboçada no Novo Testamento. Romanos capítulo 8 vai dar um show. O apóstolo Paulo vai dar um show. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem poderes, principados, potestades vai separar vocês do amor. Vocês não foram salvos. Antes vocês eram escravos, agora vocês são livres. Vocês receberam o Espírito que clama, Abba Pai. Vocês já leram isso aí? Mas como nós temos nos comportado diante dessa verdade? E o que isso se encaixa numa mensagem de cura? É que muitas das vezes, querido, você já foi doutrinado pelo Evangelho, mas você fica colocando empecilho para ser curado. Até o momento que acidentalmente nós nos perdemos na nossa teologia doutrinária e esquecemos do Cristo. E quem cura é Cristo, quem salva é Cristo, quem liberta é Cristo, quem batiza é Cristo, quem dá dom é Cristo, quem quebra a cadeia é Cristo, quem cura os enfermos é Cristo, quem é o caminho é Cristo, quem dá direção é Cristo, quem consola é Cristo, quem é a torre forte é Cristo, a estrela da manhã, o Cristo, quem que está sentado à direita do Pai? O Cristo. Mas nós vamos nos curvando em direção oposta da cura. Eu não tenho muito medo de uma... Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu tenho um chamado de mestre, mas eu não tenho muito medo. Sabe o que me dá medo nesses tempos? É um povo que questiona demais. Alguém pega um pano para mim, por favor, rapidão? Cerca de 10 a 15 anos atrás, nós andávamos nas ruas, nós víamos aquelas irmãs, muitas das vezes nós questionávamos ela, ou não. Nós chegávamos na igreja e... Não tem? Nós chegávamos na igreja e nós... Muitas das vezes não entendíamos alguns procederes. Eu tenho amigos meus que falavam que eles estavam dormindo 3 horas da manhã, a mãe pegava de leve, colocava a mão na cabeça da criança, e do nada a criança acordava, tomava um susto. Que é isso? A mãe estava orando pelo menino. Você é desse tempo? Eu não tenho medo desse tempo de agora. Eu tenho medo de perder a essência da autoridade profética e do encargo profético que Deus derramou sobre o Brasil nesses últimos anos, porque são tempos apertados. E se é Cristo que liberta, se é Cristo que salva, muitas das vezes falta ousadia por parte da igreja em ser liberado e liderado por esse Cristo aqui. Para que nós possamos fluir em autoridade e poder, nós vamos ter que quebrar algumas escamas de religiosidade que nós mesmos fomos colecionando ao longo dos anos. Mas será que isso é de Deus? O Cristo está te direcionando, o Cristo está te liderando, a palavra está te mostrando. Será que você está conseguindo me entender? Eu vim aqui te desafiar nessa noite. Volta a orar na tua casa 3 horas da manhã. Volta a acordar às 4h30. Sai ungindo todo mundo. Ah, mas vão achar estranho. Estranho é nós nos dobrarmos ao que está acontecendo nesse mundo e ficarmos de braços cruzados. Vocês estão entendendo? Maldito seja aquele que se levanta contra o verdadeiro e único evangelho.
Bill Johnson vai escrever em um dos seus livros, Mentes Transformadas, o poder da mente, que o normal não é o que nós vivemos. O normal é cura, é milagre, é o céu na terra fluindo todos os dias da nossa vida. E nós consideramos como anormal quando alguém é curado, quando alguém é batizado com o Espírito Santo. Hoje, a nossa esfera de poder está muito baixa na igreja. Consideramos anormal ver um cadeirante se levantar. No reino não é anormal, no reino é normal. E vou dar um recado para você: chegou o tempo de você entrar de volta ao que está acontecendo no reino, porque o céu já está descendo. E muitas das vezes não é mais tempo de clamar que venha o céu, porque o céu já está aberto. É tempo de você se alinhar com o céu. Então que os ventos doutrinários comecem a cair hoje. Passa ano, vem ano, entra Natal, chega Ano Novo, passa aniversário, e são as mesmas mazelas, as mesmas dores, as mesmas maldições hereditárias, os mesmos problemas psicossomáticos, como o pastor fala, psicossomático, as mesmas questões sociais, os mesmos dilemas, as mesmas questões, tudo do velho, nada do novo. Se a igreja aceitasse o pastoreio e mergulhasse no Espírito como se foi proposto, ela já estaria curada das suas mazelas há muito tempo. Se os viciados, os cansados, os sobrecarregados, os líderes, os ansiosos e todos os que são convidados a um lugar aos pés de Jesus, como dizem Hebreus, achegai-vos ao trono confiadamente, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Se nós fizéssemos isso, a nossa taxa de libertação e cura e milagre estaria muito mais alta do que está. Mas nós somos questionadores. Nós queremos o novo, percorrendo os velhos caminhos. Sabemos a direção, mas não entramos pela porta. Cada um aqui sabe o que tem que fazer, mas decidimos permanecer no mesmo lugar. Como vamos ser curados dessa forma? Como nós vamos ser libertos dessa forma? Esperando mais um ano virar? Esperando mais 30 dias passar? Esperando mais um aniversário chegar? Esperando mais um momento oportuno? Eu queria que vocês lessem comigo o texto do meio que eu preparei, capítulo 4. A nossa filiação em Cristo é o subtítulo. Digo, porém, o seguinte: durante um tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está tudo sobre tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Vai pegando aí. Assim também, quando nós éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho você é herdeiro de Deus. Esse lugar de herança é um pouco complicado, porque se a gente for piscar,
Nós continuamos passando anos na igreja, transferindo o nosso sacerdócio a um pastor, a um líder, a um ministro de intercessão. A ora por mim para mim ser curado, a ora para minha família ser liberta, a ora para mim ser livre do vício da pornografia, ora para mim ganhar aquela causa. Para! O preso precisa do carcereiro para abrir a prisão para ele sair, mas você tem o espírito do Abba Pai dentro de você, por isso você já é livre. Eu não vou chamar você mais de livre, vou chamar você de herdeiro. E como herdeiro de Deus, como a igreja brasileira tem administrado a herança que já está sobre as mãos dela, você não vai receber, você já recebeu. Porque você é co-herdeiro com Cristo segundo o sacrifício de Jesus. Você sabe muito bem disso. No capítulo 3, o apóstolo Paulo volta a gritar: Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Vocês, depois de receber tudo o que recebeu, traduzindo pelas palavras de hoje, eu estou voltando no texto. Depois de receber tudo que vocês receberam, gente, eles receberam alguma coisa. Vocês conseguem entender? Se o apóstolo Paulo está tão feroz e ele debuta tão bravamente no capítulo 3, depois de vocês receberam tudo que depois de vocês receberem tudo que vocês receberam, como que vocês vão abrir mão? Vocês receberam pela lei ou pelo Espírito? Foi pela graça que vocês foram salvos ou pelo poder da lei? Augusto Nicodemos vai falar que a lei ela não é maldita, é bendita. Mas o que é maldito é o pecado. Nós que não prestamos. Por isso se manifestou a graça, para que nos livrasse do poder da lei. Aquilo que você busca no seu interior, você busca pela lei, em doutrina ou pela fé? E minha pergunta é: o que você profetiza segundo a graça? O que você libera? Como você canta? O que você adora? Segundo o pensamento irracional, adoração é uma coisa que acontece aqui, das 6:30 às 7:30, depois tem a palavra. Mas pela graça que transportou você de um lugar de escravidão à maravilhosa luz, o que você tem celebrado com a sua liberdade? Como tem estado o seu estado mental diante da palavra que foi proposta a você? Será que você se encontra no estado doutrinário dos antigos rudimentos? Ou você tem tomado posse da liberdade? Quando você marcha pela força do seu próprio braço? Da sua própria perna? Ou você faz pelo Espírito? São questões para que nós possamos pensar. Nós temos que analisar o que está dentro de nós. E assim seremos curados. E assim nós seremos libertos. E assim nós seremos salvos. Não importa qual rota você tomou. Porque no decorrer do caminho nós tomamos algumas rotas que muitas das vezes nós não escolhemos tomar. O nosso engano, a nossa correria, a nossa pressa. A gente pega qualquer caminho. Mas eu tenho uma notícia para você. Eu vim lembrar que depois de tudo isso, a carta aos Gálatas termina dizendo: estais, pois, firmes na liberdade que Cristo te libertou. Portanto, não tornei-vos a colocar-se debaixo do jugo da servidão. Vertical. Para a liberdade Cristo te libertou. Não volte. Não volte.
Se você tiver que pegar esse pano, andar pela sua casa, profetizar sozinho, profetize. Se você tiver que pegar um óleo ungido que veio de Israel, ou óleo de cozinha, seja guiado pelo Espírito. Não deixe ninguém questionar você com questões doutrinárias. Ande pelo Espírito, porque para a liberdade Cristo te libertou. Você já é livre, você já é herdeiro. Você tem o Espírito dentro de você que clama: Abba, Pai. Ele vem quando você menos espera. Ele te consola quando você mais precisa. Ele te direciona quando você está perdido. É Ele que abre a porta onde não tem porta. É tudo sobre Ele. Que se nessa noite nós entramos por essa porta num estado de insensatez, como a igreja de Gálatas, que nós possamos sair libertos de mente. Romanos 12:2 vai falar: não vos conformei-vos com esse mundo, mas que possamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Agora eu pergunto uma coisa para você: o que Deus tem que renovar na sua mente? Que esse tipo de texto é um tipo de texto que a gente acha que é uma vez só, que se lê, se interpreta e pronto. A gente deixa para pregar ele nos acampamentos de jovens nos próximos anos, né? Porque nós fomos libertos, os jovens não. Porque a gente já acessou o evangelho, a gente já é evangélico. Agora os jovens não, eles precisam se libertar do mundo. Que nós já estamos aqui na igreja, né? Não precisa ser liberto mais de nada. Está pronto. Já está perfeito. O apóstolo introduz o conhecimento aos Gálatas de que eles já passaram da fase da escravidão e agora receberam o Espírito do coração que clama: Abba, Pai, socorro, misericórdia divina e afins. Assim você já não é mais escravo dos rudimentos do mundo. Rudimentos tem como sinônimo segmentos. Todos os segmentos você já foi liberto pela palavra. Basta você entrar por essa porta. Basta você entrar nesse lugar novamente de liberdade. Só que tem como voltar a ser preso. O versículo 2 do capítulo 5 fala: não se deixe cair na imoralidade, não se deixe cair nos pecados, na glutonaria. Se eu não me engano, o capítulo 6, eu não sei se tem capítulo 6, eu não anotei aqui, ensina como viver uma vida no Espírito. Essa vida que nós temos que buscar e permanecer. E aí se cumpre a palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, dos seus caminhos mal se desviar, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há 10 anos atrás, um adolescente de 14 anos, 5:30 da tarde, que tinha crescido na igreja, estendeu os 2 braços para fora do portão, olhou para o céu e falou assim: ah, Jesus, se você me libertasse, eu iria para onde você me levar. Eu percorreria esse Brasil. Ah, se você virasse a chave da minha história. Ah, se eu fosse salvo,
Eu não estava pedindo um ministério, eu estava pedindo salvação. Ó Gálatas insensatos, não volte ao lugar que Deus já tirou você. Era 2014. 2015 eu tinha perdido o celular. Perdido. Nem celular eu queria mais. Não se falava sobre depressão naquela época, muito menos sobre crise de ansiedade. Imagine se um adolescente de classe média falasse para os pais que não queria sair de casa. Por quê? Você tem tudo. Você tem família, está todo mundo vivo, está todo mundo bem. Você sai toda sexta-feira. Você janta na casa da sua tia. Você tem seus primos que te amam. Você morre de rir com eles. Imagina chegar e falar para um casal de pais que realmente não estava tudo bem. Numa noite de terça-feira, eu fui nunca contei isso para alguém, tá? Estou contando aqui. Abri a gaveta da cozinha, peguei uma faca e eu comecei a analisar a hipótese porque eu tinha tudo. E o pior, eu já era da igreja, eu já conhecia o evangelho. Se eu fosse do mundo, aí algum jovem vem perguntar para mim: como que você saiu do mundo? Eu falei: meu filho, eu já era o mundo estava dentro de mim, já tinha o mundo dentro de mim, eu não precisei sair para esquina nenhuma. Eu era tão perturbado da cabeça, com tantas questões emocionais e interrogação, que se eu fosse do mundo, eu acho que ali no mundo meu eu morria de desgosto. 1º de maio de 2015, eu recebo um convite para um acampamento. O celular ele aparece na mesa da cozinha, do nada. A primeira mensagem era de um amigo meu que eu não via há 10 anos. Eu fui nesse acampamento, gente, eu ganhei esse acampamento, porque na época estava tendo uma votação que quem montasse uma frase, e a melhor frase do tema do acampamento, você tinha direito a levar uma pessoa. Ele foi lá, montou a frase, e o Espírito Santo falou para ele: ó, tem uma pessoa que você vai chamar. E eu fui nesses 4 dias, eu não entrava em piscina, eu ficava sentado, esperando uma sessão terminar para outra começar. E todo mundo vinha falar comigo, e tá tudo bem com você? O que está acontecendo? Porque você fica sentado, você come, você dorme, e eu preciso que Deus fale comigo, eu preciso que alguma coisa aconteça aqui. Passou os 4 dias, Deus falou comigo, gente? Não falou comigo, mas no domingo à noite Deus falou comigo, e Ele começou a anunciar tudo o que Ele ia fazer. Então a cura que você precisa, talvez seja voltar nas memórias e nas promessas que Deus fez para você, e se lembrar das promessas. Aí está a sua cura, aí está o caminho. Vocês estão entendendo? Trago à memória aquilo que me dá esperança para caminhar. E eu queria humildemente pedir para você se levantar, porque para a liberdade Cristo te libertou. Mas não volta no jugo da escravidão, permanece no caminho, volte a buscar, volte a orar, volte a adorar. Você precisa ser curado de alguma coisa? Estando aqui dentro, não é palavra para visitante. Se o visitante está tocado, muito prazer, seja muito bem-vindo, se você quiser vir aqui na frente. Mas é palavra para líder. Você se desviou da rota por um pouquinho? Eu adoraria orar com você nessa noite.
Assim como há 10 anos atrás, o Senhor ouviu a minha oração, olhou para aquele menino que colocou os braços para fora do portão, em pouco tempo mudou o quadro da minha história. Eu tenho certeza que esse mesmo Deus pode fazer isso com você. Você quer? Você precisa? Está aberto aqui. Nada além do sangue, nada além do sangue. Eu sou livre. Eu sou livre. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, que liberta o encarcerado das prisões, que resgata o oprimido. Espírito que nos transportou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Que nos lava dos Espírito Santo, pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Espírito Santo, mais Que nos faz, flua com o poder nos corredores da vertical. que nos faz Em nome de Jesus, alguns intercessores me ajudam. Vamos ecoar línguas. Vamos edificar o nosso espírito. O Espírito está nesse lugar. E Ele liberta o encarcerado das prisões. Não foi pela lei, foi pela graça. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Rabarabachou, Racamandarabaramandarabachei. Espírito flua, Espírito flua. Além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aquele que está preso hoje será livre, porque para a liberdade Cristo nos libertou. Eu sou livre, somos livres. Eu sou livre em ti. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nós expulsamos o espírito da morte, o espírito da crise de ansiedade, de depressão, de suicídio, de engano, de doutrinas hereditárias que se passam de geração em geração, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, tudo aquilo que impede o espírito de fluir, toda prisão emocional. Eleve a sua voz agora. O Senhor está nesse lugar e Ele nos faz livre. E Ele nos faz livre, porque para a liberdade Cristo nos libertou. Para a liberdade Cristo nos libertou. Para a liberdade Cristo nos libertou. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso.
destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare, declare, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. O teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. E nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além, nada além.
cantar, eu não sou, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar para eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso andar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar para eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso andar. Eu sou filho de Deus. Só aqueles que se sentem livres na presença de Deus, aplaude o Senhor Jesus o mais forte que você conseguir nessa noite. Olha para quem está ao teu lado e diz assim: o Senhor te curou para que vós sejais verdadeiramente livres. Ele te libertou, Ele te livrou para que vós sejais verdadeiramente livres. Você é livre nessa noite, diz amém. Só quem é livre nessa noite diz amém. Glória a Deus, poderoso, poderoso. Esse homem é demais. Obrigado, lindão, Deus abençoe. Quem está feliz com o Senhor aí? Glória a Deus. Nós venhamos ter uma semana abençoada no Senhor. Que você possa viver como livre. O inimigo e o mundo tentam nos escravizar. Ele tenta nos colocar correntes, nos travar, nos colocar barreiras, fazer você postergar decisões. O mundo e o inimigo tentam colocar bloqueios mentais. Mas o Senhor, Ele te livra nessa noite, em nome de Jesus Cristo. O Senhor te coloca uma liberdade que o mundo não pode te aprisionar, porque você é livre. E quando você entende que você é livre, tudo que você entende, você acessa. Se você entende que você é livre, você não vai viver mais como escravo. Se você entender que você tem liberdade no Espírito, você nunca mais vai viver acorrentado. Você é livre. Você é livre. A liberdade dentro de você. Amém? Você recebeu essa palavra ou não? Recebeu? Vai compartilhar? Vai mandar para alguém? Vai pregar para alguém essa palavra? Se alguém chegar com você comigo e dizer: shh, hey, você é livre. Declare essa liberdade na vida dele, amém? Glória a Deus. Que o Senhor possa nos abençoar nessa semana, abençoar todo mundo, os músicos maravilhosos, todos os líderes, membros, todo mundo, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito. Antes de finalizar, temos visitante aqui, levanta a mão. Levanta a mão, olha só que legal. Tem 2, 3, 4, 5. Você está nos visitando pela primeira vez, levanta a mão. Você vai receber um abraço aí, vamos lá. 3, 2, 1. É a blitz do abraço. Deus abençoe a sua vida. Você que está abraçando ele, ela, já leva ali, por favor, na sala VIP. Por favor, já acompanha, seja amado, seja bem recebido, recebida em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Já leva eles já, por favor. Fala para eles que tem uma sala VIP ali.
já acompanha eles, os visitantes. Muito obrigado por vocês terem vindo, volte mais vezes. Vini, acompanha a nossa amiga, por favor. Ela, né? TDAH é difícil. Amém? E as consolações do Espírito, nosso amigo Espírito Santo, sejam com cada um de nós. Todos dizem...